A função med é justamente o que a questão cita, retorna o que nós chamamos de mediana. A função med do Excel não é a média aritmética, porque no Excel a função que resolve a média aritmética é a função chamada média. A função med é justamente o que a questão cita, retorna o que nós chamamos de mediana. Lá na matemática nós temos a mediana e aqui no Excel, para retornar o resultado da mediana, nós usamos a função med. Professor, mas o que é a mediana? A mediana é o valor central. Então, por exemplo, nesse caso apresentado na questão, quando ele colocou med A1, C2, isso quer dizer que ele quer verificar qual é a mediana da célula A1 até a célula C2, já que o 2 pontos significa intervalo. E para definir o intervalo, nós vamos fazer o seguinte, pegamos a primeira indicação que vem antes do 2 pontos, que é A1, vamos colocar aqui um pontinho na parte superior esquerda desta célula A1, 2 pontos C2, quer dizer de A1 até C2. Localizamos a célula C2 e colocamos um pontinho aqui na parte inferior direita. Agora nós vamos ligar esses pontos de A1 até C2 e C2 até A1. Perfeito. Agora nós temos que colocar esses valores apresentados para extrair a mediana de forma mais simples. Vamos colocar eles em ordem crescente para descobrir qual é o valor central. Então, pegando esses 6 valores que compreendem o intervalo A1 até C2, em ordem crescente eu teria o 3, depois do 3 seria o 4, depois do 4 o 5, depois do 5 nós temos o 6, depois do 6 o 7, depois o 8. Perfeito, eu coloquei os 6 valores apresentados aqui em ordem crescente. Agora fica mais fácil extrair a mediana, o valor central. Mas espera aí, nós temos 3 valores aqui na esquerda e 3 valores na direita. Percebe que não tem exatamente um valor central. Na verdade, aqui eu poderia imaginar que nós temos 2 valores centrais, né? O 5 e o 6 estão fazendo aqui a função de valores centrais, mas não pode ser a resposta da função med porque ela só aceita um valor, um resultado. Então, quando a quantidade de valores é par, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, nós temos 6 valores, nós vamos ficar com 2 ali no meio. O que eu tenho que fazer com esses 2 centrais? Nós vamos separar esses 2 centrais aqui, como eu acabei de fazer, vamos somar e dividir por 2, quer dizer, vamos fazer a média desses 2 valores centrais aqui. 5 mais 6 dá 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, o resultado dessa minha função med vai ser 5,5, que é a mediana dos valores apresentados nesse intervalo. Isso eu tenho que fazer quando a quantidade de valores é par. Então lembra, primeiro eu vou verificar o intervalo, sei que são esses 6 valores. Depois eu vou colocar eles em ordem crescente e se a quantidade de valores for par, eu pego os 2 centrais e realizo a média deles. É só somar e dividir por 2. 5 mais 6 dá 11. 11 dividido por 2, 5,5 é o resultado dessa minha função med extraindo a mediana. Quer ver? Vamos fazer isso na prática aqui do meu Excel, acompanha. Eu vou colocar igual med, que é para retornar a mediana, abre parênteses A1, 2 pontos, C2, como a questão pediu, e vou pressionar Enter. Pronto, 5,5 foi a resposta, ok? Agora, vamos fazer mais um pouquinho. E se a quantidade de valores apresentados for ímpar? Exemplo, se eu coloco igual med, abre parênteses, A1, 2 pontos, C1. Quando eu coloco A1, 2 pontos, C1, nesse outro exemplo que eu tenho aqui, agora, observa comigo, é a mediana da célula A1 até a célula C1. Na verdade, é esse intervalo aqui que compreende, que está aqui destacado em azul, como vocês podem enxergar, que compreende o valor 4, o 5 e o 3. É só esse intervalo de cima, porque agora eu não botei A1, 2 pontos, C2, eu botei A1, 2 pontos, C1. Então, são só essas 3 células. O que eu tenho que fazer com essas 3 células? Colocar em ordem crescente. Qual é o menor valor aí? É o 3. Depois do 3 é o 4, depois do 4 é o 5. Então eu vou analisar entre 3, 4 e 5. Entre 3, 4 e 5, qual é o valor central? Já que aí a quantidade é ímpar, são 3 valores, daí tem um central. O 3 é o menor, o 4 é o central e o 5 é o maior, então é 4 a resposta. Nesse caso, nesse exemplo agora, quando eu pressionar Enter, a mediana deu 4, a função med retornou 4, porque agora 4 é o valor central que eu pedi daqueles 3 ali de cima. Mas quando a quantidade é par, aí vale a regrinha que eu passei. Bota em ordem crescente, pega os 2 centrais, soma e divide por 2 e obtém o resultado da mediana. Até a próxima aula e bons estudos!